Cheguei, Oi, Thaís. Boa boa noite. noite. Então, para começar, apresento para o pessoal quem é Valéria. Bom, a Valéria, como profissão, eu sou corretora de seguros, mas de alguns anos para cá eu vim buscando muito a minha espiritualidade. Na verdade, desde muitos anos, porque desde quando eu perdi a minha mãe, eu comecei a buscar respostas. Uhum. E ao longo dos anos, procurando, né, sempre em livros, em doutrinas, em religião, sempre nessa situação assim. E há 8, 9 anos eu conheci o Espiritismo de uma forma assim mais profunda, que foi aonde alavancou um conhecimento espiritual. E escrever era um sonho de menina. O primeiro livro que que eu li, eu tinha 10 anos, e a partir daí eu falei que eu seria uma escritora e que um dia eu iria escrever. Mas passei muitos anos sem achar o que eu iria escrever. E em 2015 eu comecei a escrever textos, que hoje eu posto nas minhas redes sociais, e a partir desses textos me veio a inspiração de escrever o livro. E aí eu escrevi Quem Eu Vi no Espelho. Eu estava até mostrando pro pessoal aqui que eu deixei todo marcadinho aqui, ó. E já até perguntei para eles quem que eles se veem no espelho, né, quando se olham. É, você falou que lia quando era mais nova, e eu queria saber que tipo de livro que você lia? Tem algum livro assim que você gostava mais na infância, na adolescência, na vida adulta, assim, também? Ô, Thaisa, eu leio, na verdade, até hoje. Uhum. Quem gosta de ler não consegue parar, né? É um vício, não posso nem falar que é hábito, é vício mesmo. Na juventude, na infância, eu lia os livros daquela idade mesmo. Então, eu sou, assim, um pouquinho mais velha do que você. Na minha época, tinha uma tal de coleção Vagalume. Os meus contemporâneos, quem já passou de 35 aí sabe. Mas a coleção Vagalume, eu li aquela coleção toda. E de acordo com o que eu vim, ficando, né, fui ficando um pouco mais velha, li o Richard Bach, li Sidney Sheldon, li os clássicos da literatura brasileira, porque até a escola exigia. Então, Iracema, Senhora, todos aqueles livros eu li, muitos eu não entendi na época. Meu Pé de Laranja Lima, enfim, na época de infância, livros infantis. Adolescência, eu comecei, li toda a obra do Fernando Sabino, eu sou apaixonada por ele. E assim, aí, de acordo com o que eu vim ficando mais velha, também vim apurando o gosto pela leitura, assim, né? A gente vai lendo outros livros. Li grandes clássicos, Moby Dick, 20 Mil Léguas Submarinas, Os Três Mosqueteiros. Tem um livro do Alexandre Dumas que quase ninguém conhece, que é A Tulipa Negra, é uma história muito legal. Floradas na Serra. Eu li muita coisa, muita coisa. De uns 8 anos para cá, que eu só leio livro ligados à espiritualidade ou livros mais da área científica, porque eu assim, comecei a gostar muito de física quântica, então comecei a ler um pouco sobre isso. Li agora o Sapiens, do Harari, e li o Homo Deus dele também, e estou com 21 lições para o século XXI também dele para ler. Estou lendo um livro Stephen Arroyo, ele fala sobre astrologia e o papel da astrologia na psicologia. Então, assim, é essa literatura hoje que eu faço, é isso que eu leio hoje. Não, não leio mais romance, não. Mais para frente, mas a gente já começou a tocar no assunto. Hum. Livros mais relacionados à autoajuda. Antigamente a gente não via tanto, né? Hoje já é mais natural e as pessoas buscam mais também, né? Tem essa busca maior por esse tipo de livro. Eu gosto de falar que Quem Eu Vi no Espelho é um livro de autoconhecimento. Uhum. Eu acho assim que autoajuda fica parecendo que é uma bengala que vai te fazer ir para algum lugar com aquela bengala. E o livro não é isso. Uhum. O livro, na verdade, assim, o que eu
tentei trazer mesmo foi a experiência que eu tive quando eu olhei para mim, quando eu me observei e descobri que quem eu era e que eu poderia assim, ser muito melhor, uma pessoa muito melhor. E fazendo as coisas que eu relato no livro, realmente, hoje eu me sinto, óbvio que eu ainda tenho uma caminhada gigantesca, eu acho que aprender há de eternos, e há de eternos mesmo, pós-vida carnal. Então, assim, como eu acredito que isso é para sempre, então eu continuo buscando, continuo procurando me melhorar, busca, por isso que eu leio esse tipo de literatura, porque isso me auxilia. Parado voltou? Voltou, né? Voltou, para mim voltou. Para criar o livro, né, para escrever o livro, você fez uma pesquisa muito grande. Como é que foi esse tempo assim de pesquisa, de leitura, de autores que inspiraram? Ó, na verdade, esses autores aí já eram os autores que eu lia normalmente. Então, aquilo me inspiram nas leituras diárias que eu faço, e às vezes uma frase que eu ouço. Ontem eu ouvi uma música que me enviaram e me inspirou, eu vou fazer o texto da primavera baseado nessa música, sabe? São assim, de repente vem a Uhum, inspiração. E no caso do Quem Eu Vi no Espelho, como eu já tinha a ideia de escrever, um belo dia eu cheguei no iniciozinho de 2018, me deparei na internet com um vídeo da Louise Hay. Infelizmente ela já é falecida, ela é das primeiras com esses livros de autoajuda. O livro foi Para Curar Sua Vida, então eu vi o vídeo, gostei, comprei o livro dela. Comprei o livro dela, li e achei assim o livro fantástico. Então eu comecei a escrever as minhas impressões sobre aquele livro e sobre os outros que eu lia. uhum. E aí, de repente, eu escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu vi, eu tinha escrito uma agenda inteirinha, porque eu fiz tudo manual, manuscrito. Eu tinha escrito uma agenda inteirinha. Então eu vi aquela agenda, reli, eu falei, isso dá um livro. E aí, a partir dali, eu passei para o computador e fui estruturando o Quem Eu Vi no Espelho. Então, assim nasceu Quem Eu Vi no Espelho. Foi a partir dessas observações que eu fui fazendo. Eu tenho esse hábito de escrever fazendo observações, entende? E aí nasceu Quem Eu Vi no Espelho dessa forma. Os capítulos, eles têm temas, né, mais ou menos específicos. Como é que foi? Você foi montando capítulo por capítulo ou começou um, Depois que o depois... livro. Não, depois que eu escrevi tudo. Aí, quando eu percebi que dava um livro pelo volume que eu tinha escrito, eu comecei a separar os assuntos, porque eu tinha mais ou menos assim, eu escrevi uma coisa, depois eu escrevia outra, depois eu escrevi outra, ficou tudo meio embolado, a agenda está toda embolada. Quando eu percebi que dava um livro, que eu passei aquilo para o computador, aí eu comecei a separar, tipo, aquilo que eu escrevi lá atrás encaixa aqui. Então eu vim Aham. montando os capítulos dessa forma. Por isso que foi difícil dar um nome para os capítulos. Eu Uhum. comecei a falar, eu vou escrever o quê? Gratidão? Eu falei, não, vou escrever capítulo. E pronto. Aham. E não nomeei os capítulos. Tem uma pergunta para você da Leida. Ah, Valéria, como você vê o nível de consciência dominante no mundo hoje? olha, como eu busco muito essa área, eu me deparo com muitas pessoas buscando esse conhecimento. Porque Uhum. a gente acaba se envolvendo com Com essa. pessoas que gostam, né? Exatamente, pessoas. E aí você só busca site, o Google só te traz isso, porque é Uhum. natural, né, que ele faça isso. Então, enfim, você acaba lidando com muitas pessoas, e eu sou estudante hoje de filosofia aplicada à vida, então também é um local onde as pessoas buscam essa espiritualização, esse autoconhecimento. E aí a gente vai. Eu tenho visto que tem melhorado alguma coisa assim. De repente eu me deparo ontem com meu filho de 15 anos, me dizendo que estava falando, que aqui na minha casa todos são espíritas, né? E ele me dizendo que, mãe, eu estava conversando com os meus colegas sobre os medos deles, explicando para eles a vida após a morte, parará, parará, por que não vale a pena a gente fazer certas coisas. Então eu achei muito legal, porque eu percebo que o meu filho de 15 anos, né, já está se Uhum. espiritualizando também.
O nível de consciência nesse ponto está melhorando bastante, eu Uhum. acho. Eu acho que, principalmente agora nessa época de Covid, muita gente buscou é, é, essa interpretação diferente da vida, porque acabou se encontrando consigo mesmo, né? Uhum. Todo mundo foi obrigado a se ver no espelho. Aí eu É. acho que, mas a evolução ela é lenta. Toda evolução ela vai ser sempre lenta mesmo. Uhum. A Leda teve mais uma pergunta, mas a grande massa é materialista, não é? Na verdade, nós somos induzidos a sermos materialistas, né? O homem, quando saiu lá, que ele deixou de ser coletor, ele passou a vir para a agricultura e agricultor e ficou ali é, achando que aquele terreno era dele, que aquele gado era dele. A hora que ele começou a fazer isso, nasceu ali esse materialismo. Mas eu acredito que isso seja necessário para a evolução humana, porque eu entendo que nós ainda não somos humanos prontos. Eu acredito que o ser humano é alguém que tem assim, um nível de amor, de cuidado com o próximo, como Jesus. Eu acho que Jesus encarnou para mostrar para a gente que encarnados poderíamos fazer o que ele fez. Então, quando o homem chegar nesse nível de amor, ele será um homem humano, diferente da natureza que já está pronta. A natureza ela já chegou em todos os seus níveis, ela não tem mais aonde evoluir. Óbvio, evolui porque há uma espécie diferente que nasceu. Mas o Uhum. cachorro vai ser cachorro sempre, ele não vai evoluir. O homem não. Nós temos uma evolução ainda, eu acredito até a perfeição. E antes de entrar assim, em detalhe nos capítulos, tem algo que você escreveu ali como conselho no livro que você indica para todo mundo? Tem alguma coisa assim que destaca? Olha, assim, conselho é meio. Eu não diria conselho, né? Mas assim, olha, gente, eu fiz para mim. Uhum, Acredito que se você fizer para você também pode dar certo. Tem tanta coisa, mas assim, o principal é ter fé, mas não é essa fé massificada de achar que um Deus lá em outro lugar vai fazer alguma coisa para você. É ter uma fé naquilo que você está fazendo. Você colocar o seu trabalho em ação, sabe? Movimentar e saber que aquilo vai dar certo. Porque quando uhum, você age com nobreza, quando você age com fidelidade, com honestidade, não tem por que dar errado, sabe? Então eu acho que é isso, é impulsionar a vontade com essa fé, sabendo que vai dar certo. Eu acho que é isso. Eu tenho até uma história que eu conto lá sobre isso, eu acho que é bem por aí. uhum. Então, no capítulo um, você fala uma síntese, né, do capítulo. Tudo que desejamos, podemos alcançar. Então, trilhe o seu caminho e siga fiel. Que tá mais ou menos nisso que eu te Uhum, disse. Porque a primeira coisa que a gente precisa descobrir é quem a gente é. Porque a gente se moldar é muito difícil. E essa vida muito corrida de hoje faz, inclusive, com que os pais estejam muito longe da educação dos seus filhos. Graças a Deus, o meu trabalho de corretora de seguros, eu sempre estive muito presente na educação dos meus. Então, eu sempre trilhei um caminho de uma família é, unida, que a gente fosse assim, bastante parceiro um do outro, e graças a Deus nós somos. E quando eu penso, bom, trilhar o caminho, o meu livro é essa, é, essa mostra disso, porque é uma coisa que eu queria fazer a vida inteira. E aí um dia eu sentei, escrevi, descobri, fiz. Eu até acho que escrever faz com que a gente movimente essa energia para fazer isso, mas eu fiz isso, eu escrevi o que, que eu preciso, depois que eu já tinha escrito o livro, o que, que eu precisava fazer, por exemplo, para editar o livro, para imprimir o livro e lançar o livro. Então, outro dia eu achei a agenda que eu escrevi, isso eu achei muito legal. E eu acho que é isso, é acreditar, saber aonde você quer chegar. Se você souber onde você quer chegar, você se põe no caminho e nada te impede. é verdade.
No capítulo 2 tem algo assim, muito importante, né? Não espere segunda-feira, o início do mês, a primavera. Planeje hoje e coloque em prática, né? Não tem nem. Tá? Ó, e eu faço isso. Por exemplo, eu malho porque eu gosto e coisa e tal. Aí eu já fiquei sabendo que quarta-feira a academia vai abrir. Então, quarta-feira eu tô lá. E se começar quinta, quinta-feira eu tô lá. Eu não vou esperar a segunda-feira, sabe? Então, Uhum, todas as coisas na minha vida eu sempre fiz isso. Isso aí é uma coisa que é minha mesmo. Olha, eu não espero. Porque senão a gente fica sempre esperando o país melhorar, o Covid uma acabar. oportunidade, né? E a oportunidade é a gente que cria. Tem Uhum. uma frase que eu gosto muito de uma filósofa maravilhosa que eu sigo, que é a Lúcia Helena Galvão. Depois, quem quiser procurar lá na Nova Acrópole vai ficar apaixonada pelos vídeos dela, como eu sou. Ela fala o seguinte: é a necessidade que faz o sapo pular. E é a necessidade que faz a gente se movimentar. Se não for Uhum. isso, você vai ficar no cômodo. É. Então, e eu não tenho dia para começar, não. Se eu tiver que começar uma dieta no domingo, eu começo. Eu até. Mas enfim, se eu tiver que começar uma dieta no domingo, eu começo no domingo. Eu não tenho essa história de esperar a segunda. E hoje é muito comum as pessoas estarem mais acomodadas, né? Com o sonho. Você sente isso? Esse comodismo? Porque tá tudo muito fácil, né? A evolução tecnológica entregou tudo muito nas mãos da gente. Então a gente, assim, tá precisando dar esse. De novo, nesse lado de desejo, de vontade, de correr atrás. Eu percebo, às vezes, algumas pessoas falam assim para mim: Nossa, mas você acredita que o país vai melhorar? Eu tenho pena dos meninos que estão aí. Eu falo, gente, se eu tivesse pena dos meninos que estão aqui, eu era uma louca, porque eu tenho 3 filhos. Então você imagina se eu ia colocar 3 filhos no mundo em que eu não acredito. Eu tinha que ser Uhum. muito louca. Então eu acredito sim, eu confio nesses meninos. E eu acho que gente que erra e que acerta, vai haver para sempre, como havia antes também. Esse negócio de que para trás era muito melhor, isso aí é um engano, é um ledo engano, não era assim também não. É. No terceiro fala amar não é só querer bem, é respeitar, auxiliar, proteger, aceitar, perdoar e acolher. Exato, porque às vezes também a gente traz a ideia de amor como sendo uma coisa especificamente homem e mulher, né? Uhum, Ou pais e filhos, ou família. E você ama quando você é honesto, quando você é fiel com seu amigo. Você ama quando você auxilia o outro sem a menor intenção de retorno. Você fazer uma doação para a gente gente, hoje a gente tem Médicos Sem Fronteiras, a gente tem a Cruz Vermelha, a gente tem tantas entidades que precisam de auxílio e você não vai ter retorno de nenhuma delas. Então, se você vai lá e paga um boleto, não precisa pagar todo mês, não, paga um por ano, faz uma coisinha, sabe? E manda aquilo com amor. É uma forma de amar o outro, é uma forma de amar, de respeitar. Eu acho que é uhum, isso. Respeito principalmente, porque a gente hoje está. Hoje não, eu vou parar com essa história de hoje. A gente sempre foi assim, tá melhorando. Mas assim, é, respeitar o outro é muito complicado, né? A gente toma tudo muito como se fosse, ah, não, aquela pessoa está fazendo aquilo para mim, está me querendo me incomodar, e nem sempre é isso. A gente precisa observar por outro ângulo também. uhum. A Leida mandou aqui também. Não acredito que o mundo melhore com a pandemia, mas há mais pessoas voltadas para o autoconhecimento. Esse momento gerou isso, né? Olha, eu, como uma boa espírita, eu aproveitei a pandemia para ler novamente a Gênese de Kardec, porque a Gênese ele traz muito, ele é o livro mais científico dele, e ele traz muito isso sobre essa evolução do mundo, sabe? E o mundo passa por essa evolução de tempos em tempos. Inclusive, outro dia eu estava assistindo na TV um programa que chama Pós-Pandemia. Até o Harari falou no programa. E eles trouxeram pessoas de vários segmentos para falar sobre isso. Na última pandemia, né, que foi a peste negra,
tudo melhorou, inclusive porque as pessoas viram tanto horror e nós não estamos nem perto, porque a peste negra foi 1/3 da população da Europa, Uhum. né? Nós não estamos nem perto do que aconteceu lá. Mas eles viram tantos horrores que eles melhoraram até esse lado espiritual. Idem para o pós-guerra. Então, isso dá uma alavancada. Então, a Sim. dor, ela faz isso com a gente. A dor faz a gente olhar por outro ângulo, sabe? Infelizmente, a gente precisa dessa dualidade, porque o nosso mundo é dual. Então, a gente precisa da dor para compreender a alegria. Eu entendo dessa forma. Uhum. Eu até marquei uma parte aqui nesse capítulo 3 que fala sobre emoções ativadas. Da próxima vez que ler uma notícia ou assistir uma reportagem, procure observar o seu sentimento. É, até exemplo da pandemia, às vezes as pessoas ficavam tão focadas ali assistindo e pensando, às vezes, né, vindo pensamento ruim sobre o que estava acontecendo, né? É algo importante que a gente tem que parar para pensar o que é que aquilo ali está causando, né? Exatamente, porque senão a gente toma aquilo para a vida da gente e paralisa. Eu vi pessoas que estavam assim apavoradas, não queriam sair de casa porque achavam que o vírus fosse, parecia algo gigantesco, que se ela saísse na porta da rua, o vírus ia atacar. E isso ataca muito o emocional das pessoas. Como eu leio muito sobre psicologia, é uma área que me interessa muito, até porque eu faço cursos nessa área, e em 2018 morreram 800 mil pessoas por suicídio. E agora que a pandemia Uhum. atingiu 800 mil pessoas no mundo. Então a gente precisa pesar isso, sabe? Porque a tendência, né, as pessoas dessa área acreditam que nos próximos 5 anos nós teremos muitos suicídios, porque muita gente, às vezes a pessoa acha que a depressão vai vir, deu, morreu, suicidou. Não, a depressão às vezes leva tempo, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa pensar muito nessa situação. E hoje a notícia, ela acaba vindo de várias fontes e às vezes muita fake news, e as pessoas Uhum. trazem, porque o médico que falou e tal, e ninguém procura saber se aquele médico realmente existe. Sabe, a gente não vai a fundo na notícia. A gente compra aquele pacote e traz pra gente. E simplesmente aceita aquilo. Então isso é complicado, porque nem todo mundo, inclusive, tem condições de pensar, olha, eu vou ver se isso realmente é uma notícia verdadeira, se é isso mesmo, né? Então, eu acho que a gente vive muito isso. Por isso que eu falo, observa a emoção que você sente. Embora quando eu escrevi esse capítulo, porque na época a gente, antes de pandemia, a gente vivia uma época em que o jornalismo estava muito viciado em pormenorizar determinadas situações. Então, se você pegava uma criança que foi, por exemplo, estuprada, eles eram capazes de falar assim: olha, foi estuprada 15 vezes, dessa forma, fez assim, sabe? Eles Uhum. pormenorizavam e aquilo magoa. Eu que sou mãe de uma adolescente, aquilo te machuca muito, né? E aí a gente ficava apavorado com aquilo. Meu Deus, olha o que aconteceu. Quando, na verdade, só a notícia mais grosseiramente, talvez fosse mais grosseiramente no sentido de ser menos invasiva, talvez ela Aham. fosse, sabe, trouxesse, mas a gente precisa saber para conhecer. Mais ou menos. Por que a gente Uhum. então não fala também das boas coisas, né? Já que é para saber, para fazer, então vamos proteger. E uma outra coisa que eu marquei nesse mesmo capítulo foi sobre a concentração. Aprenda a estar no momento e no lugar que você está. Se você está lendo o livro, concentre nele ali para ler. Porque hoje é até muito difícil, né? Por causa da internet, Instagram, WhatsApp, conseguir E isso concentrar. é muito difícil. E isso é o que atrapalha profundamente. Atrapalha no trabalho, atrapalha no estudo, atrapalha dormir, atrapalha Uhum. tudo. É, dentro desse lá da Nova Acrópole, né, que é onde eu faço o curso de filosofia, eu fiz um curso de administração do tempo. Então, quando você aprende a administrar o seu tempo, sobra tempo até para as redes sociais. O problema é que a Uhum. gente está tão viciado a perder esse tempo, a deixar esse tempo, né, ir embora, e a gente perde essa concentração. Então, você perde a concentração, bate o carro,
Você perde a concentração, você leva um tombo na rua. Você perde a concentração, você pega o troco errado, você dá o troco errado, o dinheiro errado, você digita a senha errada no cartão. Aí é por isso que muitas pessoas se aproveitam. O cara vem te entregar um lanche, te coloca lá um valor, você não vê e digita a sua senha. Então, isso é estar concentrado. O que você está fazendo ali, naquele momento? Concentre-se ali, isso é importantíssimo. Para quem chegou agora, a live é sobre o livro Quem Eu Vi no Espelho, com a Valéria Sobral. E o livro, para quem não conhece, quem deseja adquirir, está lá na Páginas Editora. Na quarto capítulo, não seja você a reclamar de tudo e de todos. Reclamação. Olha, eu entendo assim. Eu sei que isso não é fácil e eu não vou te dizer que eu não reclame. Eu reclamo sim, óbvio. Difícil. Eu ainda estou aqui encarnada, não tem jeito. Mas enfim, quando a gente é aquele reclamão, que tudo, por exemplo, você levanta, tá chovendo. Ai, que droga, tá chovendo. Aí tá fazendo muito sol. Nossa, que calor insuportável. Aí venta. Não, mas que ventania. Gente, pelo amor de Deus, algumas coisas na vida nós não vamos controlar. Não tem como. Algumas coisas na vida são. A gente precisa se adaptar a elas. E quando a gente se adapta, é muito mais prática. Então, por exemplo, o dia que eu me despertei para isso foi um ano antes até do livro, porque foi no verão anterior, eu indo para o escritório e aí chovendo, e aí o cabelo fica aquela coisa. Eu falei, gente, eu vou amarrar o cabelo. Então, naquele verão, eu amarrei o cabelo todos os dias que chovia e falava, vou botar um sapato confortável para ir para o escritório. E foi um verão em que eu não me aborreci. Simplesmente porque o cabelo estava amarrado, então não ia virar uma vassoura. E o sapato, o pé estava confortável dentro de um sapato que dava para andar na chuva. E se precisasse de pular uma poça d'água, eu poderia pular. Pronto. E aí eu percebi, olha, como se a gente se adaptar é muito mais fácil. Não consigo fazer em tudo, mas na grande maioria eu procuro me adaptar. Tem que ir policiando, né? E aos poucos, ninguém vai parar de. Quem é reclamão não vai parar. Não, é impossível. Mas no livro eu até mostro, porque no curso que eu fiz a gente tinha uma agenda e a gente colocava ali os dias, quando, as coisas, hoje eu reclamei por conta disso e tal. E no livro eu sugiro a pessoa Uhum, a fazer isso. Porque aí você pega, assim, a hora que você pega, que você fala, eu sou insuportável, porque a hora que você vê o tanto de reclamação que você faz, você começa a ficar com vergonha daquilo, sabe? E aí você começa a falar, opa, vou mudar assim, vou mudar para cá, para o outro lado, que eu fico muito mais convivível, sabe? Então eu parar para passei a fazer observar, assim. né, essas atitudes é importante, né? Pra Isso, entender também, né? Melhorar. sim. Nesse capítulo também, uma coisa que eu anotei, perdão. Você fala sobre o perdão e que sozinho às vezes é mais difícil, né? Você conseguir perdoar sozinho, assim, tem que ter, às vezes, a ajuda de alguém, de Deus. Porque o perdão, primeira coisa que a gente precisa entender é assim, ninguém faz nada com a intenção de fazer algo errado. Parece estranho a gente falar isso, né? Nossa, mas como que a pessoa que mata, Valéria, não acha que está fazendo alguma coisa errada? Não, a pessoa que mata, ela acha que ela está se livrando daquilo. Entende? Ela acha que aquilo dali, ela não está fazendo aquilo porque eu quero matar aquela pessoa, porque eu quero que ela morra. Não, eu quero matar aquela pessoa porque eu não quero ela no meu caminho. Uhum, Entende? Por trás da intenção dele, tem uma intenção que ele acha que é justificável. Então a gente precisa compreender isso, que tudo que as pessoas fazem tem uma justificativa, que às vezes vai até te incomodar, vai te atingir, mas para ele é a solução dele. Entende? Então, quando ele se percebe que a pessoa tem aquilo como uma solução para ela, fica mais fácil da gente perdoar. Porque aí você observa, ele fez aquilo achando que, né, queria fazer a melhor coisa. Ele não entendeu que ele estava me magoando. Ele entendeu que uhum. ele estava se protegendo. Então, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, eu acho que fica mais fácil da gente. É lógico que tem casos e casos, né, gente?
falar assim, perdão Sim. é muito simples, né? Mas é um ponto de partida para a gente começar a analisar aonde que eu posso chegar com isso, né? Será que eu posso partir daqui? Será que isso aqui vai me auxiliar? Eu acredito dessa forma. Uhum. É que falaram, quem reclama muito esquece de agradecer. Até o ato de agradecer também você fala sobre anotar, né? Para ver o tanto Sim, que eu estou agradecendo, tanto que eu estou reclamando. exatamente. E até assim, sobre gratidão, eu gosto muito de. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ai, gratidão. Ai, gratidão. Deus, muito obrigado. Ai, gratidão. Essa coisa vai virando meio que da boca para fora. E Uhum. às vezes a gente não consegue entender assim, que sentimento de gratidão é esse que move essa, né, que move o mundo? Que gratidão é essa que a gente precisa sentir? Eu gosto de trazer como exemplo, sabe quando a gente viaja, que você faz uma viagem linda e maravilhosa, mas você fica lá 20 dias fora, você já tá louca para chegar na sua cama, no seu banheiro, no seu travesseiro, sabe? E aí você chega em casa, você fez uma viagem linda que você quer fazer todo ano, mas aquele sentimento de chegar em casa, quando a gente chega, a gente sente o cheiro da casa. Aquele é o sentimento de gratidão. Esse é o sentimento de gratidão. Então, quando a gente consegue transferir esse sentimento para todas as vezes que a gente quer se sentir grato, é isso. É lembrar da viagem. Nossa, voltar para casa é aquele sentimento assim inigualável. É o sentimento de gratidão. No próximo capítulo, as manhãs servem para nos mostrar que sempre podemos começar de novo. O tempo linear é só para a gente, né? Assim, a gente precisava, talvez, não sei por que eles resolveram, mas enfim, precisávamos de uma contagem. Então criaram Uhum. um calendário, as horas e essa coisa. Mas o tempo, na verdade, é cíclico. Então, nós agora estamos à noite, nós vamos dormir, vamos passar a madrugada, amanhã nós vamos levantar de novo, é um novo dia. E aí, o que que existe? Só o momento agora. Só existe o presente. Não existe amanhã, não existe o antes já foi, já acabou. Então, esse ciclo, esse tempo cíclico que a gente vive, é isso, é para mostrar e falar assim: olha, você vai começar de novo todos os dias. Todos os dias você pode fazer tudo de novo. Estamos aqui beirando a primavera. Vai começar tudo de novo. Os passarinhos estão Uhum. nascendo de novo, as plantas estão nascendo de novo, sabe? São esses ciclos. E eu penso assim que o Criador, quando ele colocou esse planeta Terra assim tão perfeito, é porque se a gente tiver um pouquinho de observação, a gente vai olhar e vai falar assim, olha, isso é para mim também. Essa natureza, ela está me mostrando como que eu funciono também. Então, o dia de hoje não vai se repetir. Ainda que daqui a um ano a gente faça uma outra live, ela não vai ser igual a essa. Essa nunca mais se repete. Entende? Então é isso. É Uhum. saber que as coisas voltam sempre de formas diferentes. E sabe aproveitar os ciclos também, né? Aquele ano, esse momento, o dia, a primavera, o verão, os ciclos Com da certeza. vida também, né? Você é jovem, vai casar, os Isso. filhos. E quando a gente aproveita esses ciclos da vida, a gente chega na velhice com mais gratidão. Porque quando você aprende a viver cada dia intensamente, você viver aquilo tudo, é um exercício que eu faço comigo constantemente. Por exemplo, com 3 filhos, a casa fica cheia, né? Porque como todo mundo estuda, então a casa fica Uhum. vazia. Mas agora de Covid está todo mundo aqui. Então eu levanto, tem um já assistindo aula, o outro já está levantando para assistir aula também. E aí eu pego meu café, e aí dá aquele bom dia, assim, não dá para conversar. Mas aí eu fico pensando, isso vai acabar de novo. Eu vou Uhum. voltar a levantar sozinha. Então eu tenho que aproveitar essa época aqui agora. E o que que isso está me trazendo? O que está sendo bom na minha vida? A convivência com eles. E graças a Deus a gente tem uma convivência extremamente pacífica, sabe? Mas isso é por causa dessa construção diária, porque, gente, é diário. A vida é uma construção diária. É verdade. No 6 exerça a gratidão, algo que a gente já falou, né? Se você está Isso. lendo esse livro,
Já tem um primeiro motivo para isso. Você enxerga. Exato. Se a gente começar a pensar, né, em tudo isso que a gente tem, é óbvio que como espírita eu visito asilos, visito casas, né? Mas visito porque gosto, porque quero, Uhum. né? Se eu posso levar um pouco de atenção para quem precisa, a gente faz isso. Então, quando a gente percebe isso, eu olho e falo, nossa, como eu sou rica em termos de eu tenho um corpo que funciona 100%, uma cabeça que funciona, e tudo que eu coloquei em movimento na minha vida eu alcancei. Eu sei que é um mérito meu, mas graças a Deus eu não tive maiores dificuldades. Então Uhum. isso para mim assim, já é um ponto de gratidão muito grande. Criamos consentimento, então sinta o seu desejo se materializando. Isso aí é uma coisa meio do segredo, né? O pessoal vai falar, não, esse negócio tá lá no livro Segredo. E na verdade Aham. está mesmo. Mas isso também está no Evangelho, sabe? O Evangelho de Isaías fala isso, que é o poder do sentimento que faz a criação. Você vai na filosofia, a filosofia também, Platão falava que as ideias no plano das ideias, enfim. É a imaginação mesmo. Eu acho que essa espiritualização que a gente está começando a reencontrar, porque eu acho que a gente tinha essa espiritualização há muitos anos atrás, né? No entanto, perdeu-se muitos documentos, o misticismo ficou uma coisa de bruxa, né? Idade Média, enfim. A gente perdeu esse lado espiritual que a gente tinha. E eu acho que a gente está começando né, a recuperar isso agora, a gente está começando a se voltar para isso de novo. Mas tudo tem seu tempo também de acontecer, seu momento. Já vi falando, acho que livros e pessoas também falando, né? Se enxergue, comece a ser aquela pessoa que você quer ser lá na frente, né? Não deixe para Exatamente. ser, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, se eu quero ser um escritor, então eu já sou um escritor, né? Exatamente, você já é agora, porque Isaías fala tudo que já foi tudo que o que será já foi também. E aí a física quântica entra hoje confirmando isso, porque é a ciência confirmando que é como é que fala? São as possibilidades. Então todas as possibilidades já existem. É aquela que você vai, né, observar que vai acontecer. Então é isso. Uhum. Se projetar já fazendo isso. E aí eu penso nisso. Um dia eu me vi como uma escritora e eu tinha 10 anos de idade, sabe? Então, assim, eu cheguei lá porque eu projetei Uhum. uma coisa que a vida inteira eu quis escrever. Eu só não achava o ponto. Eu ficava pensando, vou escrever sobre isso, sobre isso. Eu nunca tinha achado. Um belo dia descobri e foi uma surpresa que aconteceu quase que meio que de repente, vamos dizer assim. É. E foi sem forçar também, né? Foi. Sem forçar, sem forçar. Eu teve até uma das minhas leituras, né, que eu envio diariamente, foi até muito engraçado, porque eu tenho uma amiga minha de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e ela encaminha essas leituras para uma pessoa numa rádio. E aí, nesse dia que eu fiz essa leitura, a pessoa leu na rádio. E ela mandou o Uhum. áudio para mim. Valéria, olha, ele leu na rádio hoje a sua leitura. Aí eu falei com ela assim, você não tem noção de onde que veio essa inspiração. Ela falou, de onde? Eu falei, eu estava tomando café da manhã e por acaso eu estava com a TV ligada e aí passou uma propaganda do Banco do Brasil. E aí, na propaganda, a pessoa falava assim, você já cuidou do seu futuro? Então eu fiz uma leitura sobre o futuro, sabe? E Uhum. aí o rapaz leu, a leitura ficou tão boa que o rapaz leu lá, que ele não lê todas, ele lê as que ele Aham. escolhe. E ela falou, nossa, não acredito, Val, que você tirou essa inspiração do comercial. Eu falei, de repente, uma frase que eu leio, vem uma inspiração, e às vezes, independente de onde eu estou, hoje o celular é facinho, né? Digita ali no celular, Uhum. depois eu só ajusto. E aqui também, no outro capítulo, use e abuse das ferramentas de equilíbrio. Respire, caminhe, medite, realize atividades que abrangem seus sentimentos sempre que possível. Porque isso aí foi uma pesquisa que eu fiz. Isso aí foi uma pesquisa.
que o caminhar, né, te tranquiliza, porque oxigena as células, e o respirar oxigena as células, e o meditar. Então, tudo isso que a gente faz nesse intuito da gente. Porque você já percebeu que quando você está caminhando, você se volta para você. Porque você quer controlar o seu passo, você acaba controlando a sua respiração. Então você Uhum. acaba ali, porque se você está caminhando, pensando nos problemas da vida, você não está no ritmo que você gostaria. Para entrar no ritmo, você tem que se concentrar no ritmo. Então, quando você está ali caminhando e rápido e tal, então automaticamente você vai oxigenando células e tal. E quando a gente chega em casa, está super tranquilo, é super gostoso. Então, eu uso muito meditar, eu medito praticamente diariamente. Meditar não é só a gente sentar e fechar o olho e respirar. Você pode meditar ouvindo uma música, você Uhum. pode meditar lendo algum, né, um trecho de um livro que te inspire. Gente, a gente tem tanta poesia, tem Gibran, tem Sêneca, tem tantos livros maravilhosos. Então, você lê um trecho ali, enfim, é uma forma de meditação. E eu uso muito. Música, principalmente, é uma das que eu gosto, mas à noite, antes de dormir, eu oro. E tem dias que a oração é uma oração um pouco mais longa, então acaba sendo uma meditação também. Você tem alguma rotina assim do dia para começar o dia bem, ou alguma rotina de noite para exercitar isso? Olha, eu tenho, eu rezo todos os dias antes de dormir, todos os dias de manhã. Mas rezar, não é rezar essa oração pronta. Não é uma Quando reza, eu né? É uma oração. não é uma reza, é uma oração. Quando eu acordo de manhã, eu respiro, eu coloco meu relógio 10 minutos antes. Agora eu não estou colocando porque eu estou trabalhando em casa. Então eu começo Uhum. mais tarde. Eu realmente ajustei meu horário de uma forma diferente. Mas antes, quando eu levantava às 6 horas, eu colocava meu relógio 10 para 6. E aí, naquele minutinho ali, dá uma respirada mais profunda, às vezes dá até uma recochilada ali. Isso já é uma forma de você se voltar para ali, para aquele momento do acordar, sabe? Algumas religiões xamânicas acreditam que no alvorecer e no entardecer, a gente faz uma ligação com o plano espiritual. Então, se a gente pudesse dormir a hora que o sol se põe e acordar a hora que o sol se levanta ali, seria o ideal. Mas, enfim, esse acordar, esse despertar e esse um pouquinho, minutinhos antes da gente dormir, é uma forma da gente se ligar. Então, se a gente ali conscientemente se liga e faz essa vibração para aquilo que a gente deseja, se você pensa, nossa, então de manhã eu sempre falo, Deus, hoje eu quero um dia proveitoso. Como eu aprendi a fazer o meu cronograma do dia na noite anterior, então eu já sei qual que é a primeira coisa que eu vou fazer. Então eu já penso naquelas coisas, eu falo que tudo se realize dentro da melhor possibilidade, porque Uhum. tudo são possibilidades, são muitas boas e muitas não tão boas. Então, que vá para melhor, que se encaminhe para a melhor delas. Esse é o meu Uhum. ritual. E de respirar mesmo, de lavar o rosto, eu presto atenção, quando está muito fria, a água está muito gelada e tudo, mas eu curto essa coisa, sabe? Assim, eu gosto dessa tranquilidade. A Leila perguntou: você continua fazendo anotações para um próximo livro? Já tem até nome, Leida, por Ó, dentro do espelho. Já fiz um caderno inteiro. E esses dias mesmo eu estava pensando em como que eu vou desenvolver os capítulos. Como vai ser o segundo livro, a segunda experiência, eu vou ser um pouco mais cuidadosa. O primeiro a gente sempre, né, assim, foi uma surpresa. Então eu já vou ser mais cuidadosa. Mas ontem mesmo eu já estava pensando, dessa vez eu vou colocar título nos capítulos. E agora, como eu já estudei outras pessoas, eu conheci outros livros, então certamente vai ser o uhum. livro mais rico. Bom, não vai dar para a gente falar sobre todos os capítulos, então eu vou para um próximo aqui, que eu acho importante. Não se permita se comparar com ninguém, que você é único. Isso aí. E nós somos únicos em tudo, né? Começa pelo nosso, materialmente, pelo nosso DNA e espiritualmente. Nós somos seres únicos. Então, assim, cada um tem uma história, cada Uhum. um tem um trajeto,
cada um tem algo para fazer aqui nessa terra. Nós não estamos aqui aleatoriamente, sabe? O ser divino, o supremo que criou a gente, ele é muito cuidadoso. Ele deu para cada um de nós uma missão, mas nós temos que querer abraçar essa missão. E eu nunca vou ser igual ao outro. Eu não tenho que ser nem igual, nem melhor e nem pior. Eu tenho que ser eu, sabe? E Uhum. aquilo que eu sou é o que vai fazer a grande diferença no dia que eu sentar e olhar para trás. Eu li agora o livro A Morte é o Dia que Merece Ser Vivido. Esse livro é maravilhoso, gente. É de uma geriatra. E realmente eu já fiquei pensando nisso. Eu falei, quando eu chegar lá, né? Se eu não morrer de acidente, porque de acidente, infeliz, assim, né? É Não de uma tem vez só. como, né? Mas se for numa doença ou de uma velhice mesmo, eu fico pensando, quando eu olhar para trás, o que eu vou enxergar? Porque eu já faço esse exercício de olhar hoje para trás, o que eu estou deixando? Sabe? O que eu estou deixando em relação aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus parentes? O que de bom eu estou deixando? Então eu já faço esse exercício, que eu acho muito importante. Isso faz a gente partir para frente com o sentido, não, eu vou ser melhor ainda do que ontem. Infelizmente, a comparação entre as pessoas, até por causa da internet também, é muito grande hoje em dia, né? Mas é porque existe uma mania, né? Talvez porque como são muitas notícias e 24 horas de notícia, para encher esse tempo, traz-se muitas coisas que não faz muita diferença. De vez em Uhum. quando, eu não assisto TV, não que eu tenha nada contra a TV, até porque eu trabalhei num canal de televisão há muitos anos, quando eu era jovem. Mas assim, eu assisto programas que eu acho interessante, eu assisto Pontuais, né? séries. Mas aí o que você lê lá? Eu abro o MSN de vez em quando e o que eu leio? Fulana estava usando uma bolsa de R$ 20.000. Eu falo, para que eu quero saber qual o Uhum. preço da bolsa dela? Isso não me acrescenta em nada, sabe? É, E assim, aí as pessoas que ganham um salário mínimo, como que se sente uma pessoa dessa, sabe? Vai se sentir péssimo, porque, poxa, a mulher está usando uma bolsa que eu vou levar um ano inteiro se eu pegasse meu salário inteiro para comprar. Então eu acho que isso denigre muito a imagem da grande massa. Aí a gente se sente muito inferior. Então eu acho isso desnecessário. e é uma coisa que no último capítulo fala, né? Não adoeça, aprenda a controlar suas emoções. Esse aí, e aí são emoções de raiva, né? Essas emoções de tristeza, de. Quando a gente se deixa influenciar por isso, por essas situações, você começa a buscar, inclusive, droga, bebida, enfim, a gente vai acabar indo para um lado que não é ideal. Uhum. Então, assim, controlar essas emoções é usar essas ferramentas. Respira. Aconteceu alguma coisa ali que não é legal? Respira fundo, se segura, faz isso ali umas 3 vezes. Se você começar a se segurar, aprender a se segurar, você vai começar a aprender a cuidar dessas emoções. E Uhum. principalmente, a PNL fala que a gente deve dar nome para essas emoções, porque quando a gente dá nome, a gente começa a entender. Então, se você sentiu muita raiva, você pergunta, por que você sentiu muita raiva? Ah, porque eu senti ciúme. Mas você sentiu ciúme por quê? Ah, porque eu Uhum. que. Sabe? Então, a hora que você vai Bem, destrinchando, você vai chegar num ponto que você vai falar assim, nossa, que absurdo, que pequeno, mas você está sentindo ciúme disso mesmo? Sabe? uhum. Aí quando a gente chega ali, isso faz a gente aprender a controlar essa emoção. Isso é o exercício que eu faço, que eu aprendi na PNL, eu faço comigo. Uhum. O Romano falou que gestão das emoções é sinônimo de qualidade de vida. Com certeza. É meu amigo. Então, para quem não viu eu falando sobre o livro, tá? Quem ouviu no espelho está lá na página editora no site, também tem na livraria páginas. E Valéria, você quer finalizar aí, deixar um recado? Bom, primeiro recado que eu vou deixar, comprem o livro.
Até agora. Eu, graças a Deus, assim, todo mundo gostou, todo mundo que comprou me deu feedback, porque como eu não lancei o livro, Uhum, então, né, eu fiz uma pré-venda e a pré-venda foi vendendo, enfim. O lançamento vai acontecer, né? A prefeitura está começando a permitir que a gente abra o café. Então uhum, eu farei o lançamento assim que tiver, tiver, né, com certeza que pode abrir, faremos o lançamento. E o recado é olhar para si mesmo, compare-se com você mesmo, com você ontem, sabe? Olhe-se sempre, uhum, só olha para trás e o que que eu posso melhorar daqui para frente. Isso já é o suficiente para a gente se transformar. E realmente, quando a gente se transforma, o mundo se transforma mesmo, porque a gente passa a olhar o mundo de um jeito diferente. uhum, é verdade. Então, Valéria, muito obrigada. Foi Ah, muito eu que te legal. agradeço. O pessoal que estava elogiando, falando sobre, né, a live, o conteúdo da live. Realmente é algo que é importante que a gente deve falar, né? Conversar sobre esse Com assunto. certeza. Ok, agradeço todo mundo que passou por aqui. Obrigada, viu, gente? Thaisa, obrigada. Adorei Eu também que conversar com agradeço. você aqui hoje, tá bom? Então a gente se vê no No lançamento, né? Tem que lançamento. marcar o lançamento. Vou marcar com toda certeza. E depois vou combinar com a Leida, marcar um bate-papo lá na livraria, né? Chamar o pessoal, porque ela Uhum. tem um lugarzinho gostoso ali. Sim, Então, lá. chamar uma turma para a gente bater, aproveitar o verão e bater um papo ali, quem sabe tomando um café, alguma coisa assim, Uhum. Então né? tá bom. Muito obrigada a todo mundo que Obrigada. participou e até mais. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, gente.